Existe algo silencioso acontecendo ao seu redor, e a maioria das pessoas não percebe até que já é tarde demais. Não é sobre aparência, não é sobre status, nem sobre o que você diz, é sobre o que você transmite quando ninguém está olhando. Em muitos casos, o respeito que você recebe não começa nos outros, começa em como você se posiciona diante da própria vida. E talvez você já tenha vivido isso. Situações em que sua opinião foi ignorada sem explicação, relações onde você se sentia constantemente colocado em segundo plano, ou momentos em que percebeu um certo distanciamento sem entender o motivo. A verdade é que existe um padrão invisível que as pessoas captam com facilidade, mesmo sem consciência disso, e ele revela muito mais do que palavras poderiam esconder. Durante este vídeo, você vai entender como pequenos comportamentos do dia a dia moldam a forma como os outros te percebem, desde a maneira como você aceita ser tratado até os sinais sutis de insegurança que acabam abrindo espaço para a desvalorização. Mais do que isso, você vai enxergar como reverter esse padrão sem precisar mudar quem você é, mas ajustando a forma como se posiciona no mundo. Porque respeito não é algo que se exige em silêncio, é algo que se constrói em cada escolha, em cada limite e em cada atitude que você decide não negociar. Se esse assunto já fez sentido para você em algum nível, fica até o final, porque no último trecho eu vou te mostrar o ponto mais importante de todos, aquele ajuste simples de postura e percepção que muda completamente a forma como as pessoas te tratam sem você precisar correr atrás de aprovação de ninguém. Se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta "Eu me respeito" para reforçar esse compromisso com você mesmo, porque o que vem a seguir pode mexer diretamente com a forma como você se posiciona nas suas relações a partir de hoje. Existe um tipo de momento que quase todo mundo já viveu, mas pouca gente consegue reconhecer na hora. É aquele instante em que você fala algo simples, algo normal, e percebe que a outra pessoa não te leva tão a sério quanto deveria. Não é explícito, não é agressivo, não vem em forma de confronto. É mais sutil. Um olhar que não se fixa, uma resposta apressada, uma interrupção disfarçada de "deixa eu te explicar uma coisa". E o mais curioso é que isso não começa nos outros. Começa numa espécie de leitura silenciosa que o ambiente faz de você. E essa leitura não tem nada a ver com o que você veste, com o que você conquistou ou com o quanto você fala alto. Tem a ver com o espaço que você mesmo ocupa quando está diante dos outros. Porque existe uma diferença enorme entre estar presente e estar disponível demais. Em muitos casos, quando alguém sente que precisa se justificar antes mesmo de ser questionado, ou quando aceita pequenos desconfortos para evitar qualquer atrito, o cérebro das outras pessoas interpreta isso de forma quase automática. Aqui existe espaço para avançar um pouco mais. E não é algo consciente. Ninguém pensa, vou diminuir essa pessoa. Mas o comportamento humano funciona por leitura de sinais, e esses sinais são captados em milésimos de segundo. O tom de voz hesitante, o jeito de rir quando não achou graça, o hábito de concordar só para não gerar silêncio estranho, tudo isso vai construindo uma imagem que você nem percebe que está criando. E tem uma virada silenciosa nisso tudo. Porque quanto mais você tenta compensar essa sensação de ser ignorado, explicando mais, insistindo mais, tentando se fazer entender a qualquer custo, mais você reforça exatamente o oposto do que queria. É como se, sem perceber, você abrisse uma porta que depois fica difícil de fechar. E o mais intrigante é que, a partir desse ponto, as relações começam a seguir um padrão quase automático. E é justamente aí que tudo começa a mudar sem que ninguém perceba de imediato. Tem uma coisa que acontece com muita gente, quase ninguém percebe na hora. Você começa a se explicar demais. E no começo parece algo normal, quase educado até. Tipo quando você toma uma decisão simples e sente a necessidade de justificar cada detalhe. Eu fiz isso por causa disso, depois aconteceu aquilo, e por isso eu achei melhor assim. Só que, enquanto você vai tentando deixar tudo claro demais, algo estranho vai acontecendo na dinâmica ao seu redor. As pessoas não estão mais prestando atenção no que você decidiu, estão prestando atenção no fato de que você sentiu necessidade de se defender antes mesmo de ser atacado. E isso muda tudo. Porque em qualquer ambiente social, existe uma espécie de economia invisível de respeito e espaço. Quando você ocupa esse espaço com firmeza, mesmo em silêncio, ele tende a se manter. Mas quando você entrega esse espaço tentando agradar, tentando convencer, tentando evitar qualquer desconforto, o ambiente entende isso como abertura. E não é algo consciente, não tem vilão aqui. É automático. É a leitura de comportamento humano puro. A pessoa fala algo atravessado, você já entra explicando mais do que deveria. Alguém questiona sua escolha, você não responde só com firmeza. Você abre todo o seu raciocínio como se precisasse ser aprovado.
E enquanto isso acontece, sem perceber, você vai criando uma posição onde sua fala parece sempre negociável. E o mais curioso é que quanto mais você tenta ser entendido, menos impacto sua fala começa a ter. Não porque você está errado, mas porque você começou a ocupar um lugar de justificativa constante. Tem gente que só percebe isso tarde demais, quando nota que em algumas conversas ela precisa convencer para ser levada a sério, enquanto outras pessoas simplesmente falam e aquilo já é aceito sem muita discussão. E isso cria um efeito silencioso, quase desconfortável de notar. Algumas relações começam a te empurrar para esse papel sem que você perceba, como se fosse natural você sempre explicar mais, sempre ceder mais, sempre ajustar mais. E aí surge o ponto mais delicado disso tudo. Porque quando esse padrão se instala, não é só sobre comunicação. É sobre como você começa a ser posicionado dentro das relações sem perceber. E como isso vai moldando o jeito que as pessoas reagem a você até em situações pequenas do dia a dia. E aí acontece uma coisa ainda mais estranha. Você começa a perceber que, de um jeito quase imperceptível, o ambiente muda com você dentro dele. Não é uma mudança brusca. Ninguém senta na sua frente e fala agora vou te tratar diferente. É o tipo de coisa que você sente no detalhe, na pausa antes de te responder, no tempo que a sua opinião leva para ser considerada, no jeito que algumas pessoas simplesmente passam por cima do que você disse como se fosse opcional. E o mais curioso é que isso não nasce de um evento grande. Não é uma briga, não é uma decisão específica, não é um dia marcante. É um acúmulo de pequenas interações que vão moldando a forma como você é percebido. É como se, aos poucos, o seu espaço dentro das relações fosse sendo recalibrado sem ninguém anunciar isso. E quando você finalmente percebe, já existe um padrão instalado. Mas o ponto mais forte disso tudo é entender como isso começa a se formar. Porque não é sobre falta de capacidade, nem sobre falta de valor. Muita gente inteligente, interessante, com presença forte em outros contextos, passa por isso em certos ambientes específicos. O que muda não é quem você é o nível de firmeza que você sustenta nas pequenas decisões. Tipo quando você aceita uma interrupção sem retomar sua fala. Quando alguém muda o rumo do que você estava dizendo e você simplesmente segue junto. Quando você deixa uma opinião sua ser ajustada por outra pessoa sem nem perceber que abriu mão dela. E cada um desses momentos parece pequeno demais para importar. Só que o comportamento humano não lê o tamanho do evento, ele lê a repetição. E é aqui que a coisa fica mais interessante, porque uma vez que esse padrão se instala, ele começa a se reforçar sozinho. As pessoas não testam mais tanto seus limites porque já entenderam onde eles estão. E quando isso acontece, você começa a ser colocado automaticamente num papel dentro daquele grupo ou relação, sem precisar de conversa, sem precisar de acordo, sem precisar de decisão consciente. E o mais estranho é que, nesse ponto, se você tenta mudar de postura de repente, o ambiente reage. Algumas pessoas estranham, outras recuam. Algumas até parecem desconfortáveis, como se você estivesse mudando as regras do jogo. E isso abre uma camada ainda mais profunda de entendimento, porque mostra que não é só sobre como você age, mas sobre como as pessoas já se acostumaram a te ver. No fim das contas, tudo volta para um ponto simples, mas difícil de encarar. As pessoas não precisam de muito tempo para entender como devem te tratar, elas só precisam de alguns sinais consistentes. E esses sinais não estão nas grandes decisões, estão nas pequenas concessões que você repete sem perceber, nas vezes em que você abre mão do que sente para manter a paz, nas situações em que você se diminui só para não criar desconforto. O impacto disso não é imediato, ele é acumulativo. E quando você percebe, já existe uma forma estabelecida de te enxergar dentro das relações ao seu redor. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Respeito não nasce do que você exige, nem do que você explica. Ele nasce do que você sustenta mesmo quando ninguém está te observando. E quando isso muda dentro de você, não é só o ambiente que muda, é a forma como você passa a existir nele. Se esse vídeo abriu algum tipo de reflexão em você, deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que também precisam enxergar esses padrões no comportamento humano. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente vai cada vez mais fundo nesses temas que ninguém costuma falar de forma direta, mas que mudam totalmente a forma como você se entende e entende os outros. E comenta aqui embaixo qual tema você quer que eu aborde no próximo vídeo: solidão, relacionamentos, personalidade ou comportamento social. Aproveita também e confere o vídeo que está aparecendo aqui na tela e a playlist do canal, porque se esse conteúdo fez sentido para você, o próximo pode fazer enxergar ainda mais coisas que estavam passando despercebidas.